Olá, bem-vindos ao Congresso Ferroviário Online do Brasil Ferroviário. Eu sou João Felipe Rodrigues Lanza e estou apresentando o tema das minhas pesquisas de ferrovias, mercado e políticas públicas, que aborda o tema da proposta das short lines no Brasil para revitalizar trechos ociosos da malha ferroviária brasileira ou, quem sabe, a construção de novas linhas. Me apresentando, eu sou formado em administração de empresas pela GV de São Paulo, tenho 2 anos de formado. Atualmente sou mestrando em administração na Universidade de São Paulo, com previsão de conclusão do curso no ano que vem. E sou autor de 3 trabalhos sobre transporte ferroviário no Brasil, sendo uma iniciação científica que eu fiz no começo da graduação sobre a proposta da desverticalização do sistema ferroviário brasileiro, meu livro Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, que aborda a proposta das short lines no Brasil, e meu segundo livro, que é derivado da minha monografia de conclusão de curso, Desafios e Perspectivas do Setor Ferroviário Brasileiro, publicado no ano passado. Apresentando um pouco as pesquisas, meu primeiro trabalho foi sobre a proposta da desverticalização do sistema ferroviário brasileiro de 2012 a 2016, que visava a operacionalização de toda a malha ferroviária e o aumento da concorrência entre operadores. E dessa primeira pesquisa que eu peguei o tema da proposta da retomada de trechos ociosos da malha ferroviária brasileira nos moldes das short lines norte-americanas, que me rendeu o meu primeiro livro, Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, que aborda essa proposta das short lines em um estudo comparativo com a experiência norte-americana. E, dando continuidade ao tema do livro, eu realizei a minha monografia de conclusão de curso, que virou um segundo livro, que aborda a proposta das short lines, mas dentro de um contexto nacional de expansão de novos corredores e renovação das concessões ferroviárias. Apresentando um pouco dos problemas, um estudo interessante de mestrado do Durso aborda que as concessões ferroviárias foram bem-sucedidas em aumentar a produtividade do sistema, mas pouco exitosas em ampliar a malha, promover concorrência entre operadores e garantir a operacionalização de toda a malha ferroviária do país. Tanto é que hoje nós temos quase 1/3 das ferrovias ociosas ou completamente abandonadas, que, como observam Cacheta, Filho e Pera, as concessionárias se encerraram em um nicho de transporte de commodities em direção aos portos, com poucos corredores de exportação com muita produtividade, enquanto a maior parte da malha ferroviária do país permanece com baixo tráfego, ociosa ou completamente abandonada. Em 2014, a Eli Takazaki aborda a proposta da desverticalização da malha ferroviária brasileira, que eu também abordei na minha iniciação científica, que visava promover a concorrência entre operadores e retomar a operação de todo o sistema ferroviário, que acabou sendo descontinuada em 2016, em prol das concessões verticalmente integradas. E uma das primeiras menções da proposta das short lines é feita pela Maria Daishun, em 2015, num working paper que aborda a proposta do reaproveitamento dos ramais ociosos no molde das short lines norte-americanas, que é continuada em outros estudos, como o da Confederação Nacional da Indústria e o estudo do Carvalho e do Paranaíba, que apontam a concentração de mercado e os riscos para o país de depender excessivamente do modal rodoviário, como evidenciado na greve dos caminhoneiros de 2018. O objetivo das minhas pesquisas não é exatamente produzir um tema 100% inédito, mas compilar em obras completas que abordam com profundidade essas diversas ideias já apresentadas na academia e no mercado sobre a proposta do reaproveitamento das linhas ociosas no Brasil nos moldes das short lines norte-americanas e analisar e mapear os desafios e oportunidades da criação dessa proposta de short lines dentro do contexto brasileiro e também em comparativo com a experiência internacional da América do Norte. Apresentando um pouco o sistema ferroviário brasileiro, nós temos quase 30 mil quilômetros de linha, com grande concentração nas regiões sul e sudeste, e uma malha amplamente voltada para a exportação de commodities, com poucos corredores de alta produtividade e mais de 10 mil quilômetros de linhas em baixo tráfego em estado de ociosidade. Falando um pouco da proposta das short lines no Brasil, alguns conceitos já apresentados, como o do Jean Pejo, da Associação Latino-Americana de Ferrocarriles, e da Maria Daishun no Working Paper, que falam sobre as primeiras apresentações da proposta de aproveitamento das linhas ociosas no Brasil, como ramais secundários de captação e distribuição de carga nos moldes das short lines norte-americanas. Isso é continuar bem apresentado num artigo do Vanderlei de 2019, que aborda a criação de um mecanismo de transferência desses ramais
das concessionárias para outros operadores, seja por licitação, relicitação, ou por transferência pelo mecanismo de autorização previsto no projeto de lei 261, que se tornou a lei 14.273 em 2021. E outro autor interessante que apresenta isso é o Fábio Barbosa, que mostra no estudo de 2020 duas propostas distintas para a revitalização da rede ferroviária brasileira. A primeira seria a relicitação ou transferência desses ramais para os operadores, como bem abordado na maioria das pesquisas sobre a proposta das short lines. A segunda seria a obrigatoriedade da operacionalização de toda a malha, e as concessionárias realizariam parcerias com operadores ferroviários independentes para garantir o tráfego nas linhas que não sejam de interesse delas. Essa proposta até faria sentido no contexto da desverticalização, só que acabou sendo descontinuada em 2016 em prol da manutenção do modelo verticalizado. Apresentando um pouco sobre, afinal, o que são short lines. São ferrovias de pequeno e médio porte com abrangência local, que operariam idealmente os ramais ociosos da malha ferroviária brasileira, que operam em vários modelos de negócios, como operação em sincronia com uma companhia ferroviária de grande porte, operações particulares para uma ou para um grupo de indústria ou serviços turísticos. E na América do Norte, elas são definidas por critérios contábeis das associações setoriais. Por exemplo, a American Association of Short Lines and Railroad Association of America apresenta classes 1, 2 e 3, de acordo com a receita operacional das ferrovias. A Association of American Railroads apresenta classe 1 regional e local, de acordo com a receita e a extensão da malha ferroviária operada pelas companhias. E no Brasil nós tínhamos uma classificação que caiu em desuso, feita pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro, que era de primeira, segunda e terceira categoria, de acordo com a receita operacional, que acabou sendo descontinuado com a unificação da maioria das ferrovias na Rede Ferroviária Federal S.A., e a posterior desativação de boa parte das linhas de terceira categoria, e porção considerável das de segunda. Falando um pouquinho da história das ferrovias no Brasil, né? Nós temos um primeiro período de 1854 a 1873, em que nós tivemos uma expansão relativamente lenta da malha ferroviária, baseada na lei da garantia de juros para cobrir o risco das primeiras ferrovias no Brasil, em que a concessionária ganhava uma garantia de que o governo cobriria o retorno sobre o capital necessário pelo investimento, como uma forma de mitigar o risco de demanda dessas ferrovias. Em 1873, nós temos a primeira mudança na legislação e nos incentivos, que cria a subvenção quilométrica, que se baseia num subsídio por quilômetro de linha construído, feita para acelerar a construção das linhas férreas no país. E esse modelo acabou se esgotando por volta da década de 1920, com o aumento da concorrência com o modal rodoviário, que começou a inviabilizar a rentabilidade de várias ferrovias de baixíssima capacidade que foram construídas pelo território nacional. E a partir da década de 20, principalmente com a crise de 1929, que encerrou o ciclo da cafeicultura no Brasil, nós temos um período de estatização progressiva do sistema ferroviário brasileiro, em que tem uma diversificação do perfil de transporte, que obriga as ferrovias a transportar muitas mercadorias, algumas das quais eram bastante inadequadas para o modal ferroviário, que era imposta por lei, que obrigava as ferrovias a aceitar todo tipo de transporte, e que marca o início do declínio da rentabilidade das ferrovias e a entrada do papel do governo federal com o intuito de reestruturar esse sistema ferroviário e transformá-lo em algo novamente lucrativo. Inicialmente foi proposto um agrupamento das diversas linhas pequenas em malhas maiores, como a Leopoldina, a Great Western do Brasil e outras, só que essa medida acabou não dando muito certo no médio prazo, e nós temos uma progressiva estatização do sistema ferroviário, que culminou na criação da Rede Ferroviária Federal S.A. em 1957, que unificou mais de 20 ferrovias dentro de uma companhia só. E em 1952 a 54, nós temos a atuação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que propõe uma reestruturação do sistema ferroviário em uma operação novamente lucrativa para que ele pudesse ser novamente concedido à iniciativa privada. E a partir de 1957 até os anos 70, nós temos uma grande erradicação de ramais deficitários, transformação no perfil de transporte das ferrovias, como, por exemplo, adoção de cargas a granel
e containerizadas, que, segundo Ivanil Nunes, em um estudo de 2008, apresenta que houve uma transformação do modelo de negócio da ferrovia que levava tudo para todo lugar, para uma ferrovia especializada em cargas específicas, que de certa forma acabou se tornando uma ferrovia mínima que transporta poucos produtos para poucos clientes em grandes volumes e com poucos funcionários, enquanto a maior parte da logística do país foi o papel de carro-chefe do transporte no Brasil foi delegado para o modal rodoviário. E finalmente, quando o sistema ferroviário se torna novamente lucrativo na década de 90, nós temos a privatização da malha ferroviária, com as concessionárias continuando as mesmas estratégias implantadas pelas estatais e operações focadas em grandes corredores de exportação, que relegou vários ramais secundários à ociosidade. Apresentando um pouco na questão comparativa da história das ferrovias na América do Norte, nós temos uma expansão ferroviária fortíssima entre 1827 e 1887, em que houve o crescimento de várias ferrovias na costa leste, seguindo uma lógica de mercado e concorrência com os ramais fluviais, e uma expansão como política pública por meio das ferrovias transcontinentais, a partir de 1850, com o intuito de integrar todo o território dos Estados Unidos e Canadá. E entre 1887 e 1950, nós temos um período de crescente regulação do setor ferroviário, que começou com a pressão de vários agricultores pelo fim da discriminação de frete pelos clientes que transportavam em maior volume, que culminou na criação da Interstate Commerce Commission, que foi a primeira agência reguladora do setor ferroviário em 1887, uma progressiva redução da concorrência intra- e intermodal das ferrovias entre si e com outros modais de transporte, por meio de pesadas restrições ao transporte rodoviário e hidroviário, que culminou numa nacionalização e ampla padronização do sistema ferroviário durante a Primeira Guerra Mundial, na década de 1920. Só que a partir do período da Segunda Guerra Mundial, nós temos também, assim como no Brasil, um período de declínio da rentabilidade das ferrovias, que se acelerou com o desenvolvimento do sistema de rodovias federais, do surgimento de caminhões e ônibus com maior capacidade de transporte e a popularização dos automóveis familiares e pessoais. E a partir da década de 50, nós temos uma crescente flexibilização do transporte ferroviário, baseada principalmente no fim da obrigatoriedade do transporte de todo tipo de carga, maior facilidade na desativação e venda de ramais de baixa capacidade, que eram de pouco interesse para as companhias, principalmente para as companhias de maior porte, e uma maior flexibilidade na fixação de tarifas. E essas crescentes pequenas medidas de desregulamentação culminaram no Staggers Act de 1980, que promoveu a consolidação das companhias classe 1, de 34 para 7, e uma venda massiva de ramais e linhas tronco inutilizadas com fusões e aquisições das companhias, para várias short lines que crescem em número de 220 para mais de 600. E apresentando um pouco as short lines hoje, que são uma parte importante do sistema ferroviário americano, elas movimentam 25% do tráfego ferroviário, operam 29% na malha e atendem uma boa porção, mais de 10 mil clientes das ferrovias norte-americanas e geram cerca de 18 mil empregos diretos e vários outros indiretos. Apresentando um pouco do meu segundo estudo, terceiro, na verdade, meu segundo livro, que fala um pouco sobre a proposta das short lines no Brasil. Nós temos, por exemplo, várias ferrovias que são candidatas a primeiras short lines no país, que foram selecionadas como empreendimentos com modelos de negócios similares às ferrovias norte-americanas, fora das concessionárias de grande porte, que como ferrovias industriais, como mencionado anteriormente, nós temos a estrada de Ferro-Amapá, Jari, Juruti e Trombetas, que ficam localizadas na região norte do Brasil, duas companhias comerciais, que são a Ferroeste e a Ferrovia Teresa Cristina, que ficam na região sul do Brasil, e as entidades de preservação ferroviária e outras que operam os serviços turísticos. E um pouco sobre a discussão que é abordada nos meus dois livros, sobre o tema das short lines, né? É um consenso geral, assim, que com o crescimento da concorrência com os modais rodoviários e aéreos, as ferrovias foram adequadas para um modelo de negócio mais especializado. Isso aconteceu no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Na América do Norte teve essa produção simples, com diversas cargas em grandes volumes. Na Europa eles tiveram, que não é mencionado nos meus livros,
mas acrescentando aqui a título de curiosidade, nós temos também uma especialização do sistema ferroviário, focado em ampla concorrência intramodal, naqueles modelos de verticalizados. E no Brasil, nós temos a nossa ferrovia mínima restrita quase que completamente à exportação de commodities. E pela ampliação dos novos corredores, como a ferrovia Norte-Sul, ferrovia de integração Oeste-Leste, que embora possam contribuir como de um papel secundário para transporte de outras cargas, cujos fluxos não se viabilizariam sozinhos para justificar uma ferrovia, a ampliação dos novos corredores não deve alterar muito o modelo de negócios do setor ferroviário e contribuir com uma expansão consistente. Embora, como eu mencionei, nós podemos ter, por exemplo, a construção de ferrovias que se viabilizam para o transporte de soja, que acabam levando outras cargas gerais na esteira desse corredor de soja. E nesse contexto, o desenvolvimento das short lines pode atuar de forma complementar aos corredores de exportação, com a captação de cargas e diversificação do perfil de transporte, e eventualmente até concorrendo com esses, caso alguém queira construir um modelo de autorização previsto na Lei 14.2773, uma ferrovia de grande porte. E como recomendações finais para o sucesso da implantação da proposta das short lines no Brasil, proponho o avanço do uso de autorizações, criação de um mecanismo de transferência e relicitação para aproveitarmos os ramais ociosos, como outras ferrovias, padronização de normas técnicas e vitórias ferroviárias, um maior enforcement do direito de passagem para compartilhamento de infraestrutura, e um pouco olhando para a experiência norte-americana, uma flexibilização tributária e trabalhista para as short lines dentro de uma eventual classificação, de uma retomada de uma classificação de ferrovias no Brasil por porte de operação. Caso tenham alguma dúvida sobre a operação, fiquem à vontade para me contatar no meu e-mail pessoal, que está exibido aí na tela, ou com o pessoal da organização do Congresso Ferroviário. Muito obrigado.